Paz do Senhor, tudo bem? A gente está falando sobre Paulo, né? Que é um exemplo para a gente de como uma pessoa de garra, de ousadia que servia ao Senhor, uma forma de a gente servir ao Senhor. Que nós devemos ser ousados. Deus se agrada muito de pessoas que têm fé e ousadia na presença dele, né? No sentido de fazer ousadia, mas buscando a vontade do Senhor, que é diferente da ousadia de ir quebrar a cara, tipo, deixa eu fazer do meu jeito, né? Vou ler, Paulo, ele escreveu várias cartas na Bíblia, que como ele cuidava de várias pessoas, aquela época, a maneira que eles se conversavam era pelas cartas, né? Eram por cartas. E então ele escreveu várias, então tem várias cartas na Bíblia, curtinhas até, que são, né, parecem livros e a gente consegue entender bastante do que acontecia naquele momento, da instrução de como que ele era. Então é legal a gente ler. Eu quero ler para vocês, o livro de Atos, esse aqui já no caso é um livro, né, não é uma carta que ele escreveu, é uma pessoa contando, relatando o que estava acontecendo com eles naquele momento, envolvendo a vida de Paulo. E assim, é muito legal porque realmente a Bíblia tem vários tipos de livros, né, assim, de linguagem, esqueci agora o termo, mas assim, isso não importa, mas a essência do que eu vou falar, né, que assim, existe Salmos, né, que é um livro de adoração, de poemas, né, o Davi adorando ao Senhor, outras pessoas ali também, que não foi só Davi que escreveu os Salmos, e assim, existe livro que é um pouco mais de ensino, e existe livros como Atos, que é como se fosse um livro histórico, né, que conta a história do que aconteceu naquele momento, e realmente é uma história, então é muito legal você ler, porque você, é como se estivesse lendo realmente um livro, vamos dizer assim, de entretenimento, né, que você pega e lê, só que você está se edificando, aprendendo mais a palavra de Deus, tendo um exemplo de vida e sendo ali uma história, né? Que é uma coisa que a nossa mente, o nosso coração gosta. Mas a Bíblia inteira, ela é preciosa para nós, né? Tanto livros de ensino como adoração, que é os Salmos, como a gente citou e tal. Mas eu vou ler um pouquinho desse capítulo para vocês rapidinho, pra gente, né? Que também vou receber aqui a edificação da parte do Senhor, para vocês verem isso e contar só um pouquinho desse exemplo que Paulo nos deu nessa passagem. É rapidinho, ó. Atos 27 diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então aqui Paulo estava preso e eles estavam indo para um lugar, né? Estavam levando ele preso para ficar preso num lugar e eles estavam indo de barco. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Acredito que era um tipo de ilha, uma cidade, né? Pelo que fala aqui, uma proteção para proteger de ventos, né? Deve ser um lugar assim. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Que eles pegavam, né? Tava lá, tipo como fosse, parece um ônibus, né? Tipo como se fosse um ônibus, né? Desce de um barco, aí tinha outro indo para outro lugar, e pega para chegar até o destino, né? Vai indo. Parei aqui rapidinho para não perder o vídeo, né? Meus cachorros começaram a latir. Glória a Deus. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então a gente vê assim, Paulo estava preso, ele estava sendo levado para um lugar para ficar preso, e assim, olha o tanto de dificuldades que ele encontra. Daí a gente pensa assim, eu sou cristão, eu não posso ter dificuldade na vida, né? Olha só que eles estavam indo de um navio para outro, preso, tal, não sei o que. Aí permitiu que ele tomasse
assistência, né? Então precisava ter, né, alimento, alguma coisa para se manter. E as dificuldades aí ele viu que, né, não ia ser uma coisa lá, tendo, né, sabedoria do Espírito Santo de Deus, que não ia dar certo, orientou, mas o centurião preferiu escutar outras pessoas do que Paulo, né? Aí a gente vê mais aqui no 13, fala: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Aí eles continuam falando, né? Aqui, ó, no 17. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sírte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, olha a situação, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha isso, no navio aconteceu com ele. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, que foi de onde eles saíram, né? Para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, Pai, nos cobre com teu sangue, em nome de Jesus, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Aí ele fala no 25: Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Então, olha, né, ele estava ali passando toda aquela dificuldade e nesse momento ele teve ali a ajuda já do Senhor, né, de enviar um anjo para falar com ele pessoalmente ali de que ia ficar tudo bem e que as pessoas não morreriam do navio por conta da vida dele, né, por conta dele estar lá. Então a gente vê que ele estava enfrentando dificuldades humanas ali, provavelmente em oração, porque Paulo fala, né, também, acredito que é Paulo que fala que a gente deve orar o tempo todo, né, estar em tempo todo orando em espírito. Então, devia estar o tempo todo buscando ao Senhor, mas enfrentando ali as dificuldades do dia, né? Ali crendo que o Senhor é com ele, né? Quando dá, né? Buscando a vontade do Senhor ali, mas orientando, dando ali a direção, porque o Senhor Jesus nos aconselha, ele estava aconselhando as pessoas, não ouviram, mesmo assim Deus teve misericórdia até daqueles que não ouviram a instrução do Senhor e para ficar bem, né? Então, que a gente possa ter esse exemplo de perseverança, seguir nossa vida crendo no Senhor, mas buscando e tendo a resposta dele. Para toda aquilo que nós precisamos de solução, o Senhor nos dá da graça dele, né? E que a gente possa enfrentar as batalhas crendo que o Senhor é conosco, né? Crendo mesmo que ele é conosco, que ele está nos livrando e esperar a voz dele, a direção, o livramento que ele nos dá, né? Na situação ali, ele vai agir da maneira certa para nos dar ali o escape, a direção, nos livrar do mal, para que ele é nosso Deus conosco para sempre, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe nossas vidas e toda a glória a Deus por toda a revelação, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.